Bom dia. Bom dia. Bom estar aqui. Bom estarmos na casa do Senhor esta manhã. Louvar o nosso bondoso Deus. Bom também estar aqui depois de 4 meses, né? Onde a gente aceitou o chamado e foi, né? E não víamos a hora de a gente retornar aqui e revê-los. É uma alegria novamente estarmos na casa do Senhor e unirmos nossas vozes para louvor, para a honra, para a glória desse Senhor que sempre está conosco em todos os dias da nossa vida. E por isso, até mesmo destaquei um versículo bíblico ali de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas, tantas aquelas coisas adversas da nossa vida, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam Deus, porque Deus não abandona seus filhos, mas Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos resgatar do pecado, da morte do diabo e nos unir novamente a Ele. E
nos trazer a paz, felicidade, justiça e amor. E hoje também temos a alegria, né, de testemunharmos crescer o reino de Deus. A Flora vai receber o santo batismo, é o meio pelo qual Deus recebe também as criancinhas, coloca em sua família e ali também dá o seu Espírito Santo, para que ele continue trabalhando, mantendo aquela fé, para que possamos ter o reino de Deus, o reino eterno, o reino da glória, da qual também nos fala da leitura de hoje de Romanos, da qual também servirá de base para a nossa mensagem. Muito bem, amados, que Deus abençoe nosso louvor, nossa adoração a Ele nesta manhã, e convido-os, aqueles que puderem ficar em pé, para então nós invocarmos a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar o hino batismal. Bom Jesus, eis-nos aqui. Vamos cantar as 3 primeiras estrofes, conforme vai ser projetado aqui também. E durante o início da terceira estrofe, os padrinhos e pais podem vir aqui à frente. Amados em Cristo Jesus, amados padrinhos, pais, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, eu, você, Flora, desde o princípio são concebidas e nascem em pecado. Todos nascemos em pecado. E não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Eu, você, Flora, todos perdidos. Ora, a Flora está igualmente condenada. Mas, para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou seu Filho Jesus Cristo, e através de sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como os adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. E por essa razão, Jesus também instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe
fossem trazidas para que Ele as receba e abençoe amorosamente. E foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho segundo Mateus, quando ele diz: Deus me deu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, Jesus acrescentou a promessa dizendo: quem crer e for batizado será salvo. E ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa, que o batismo salva, que o batismo dá perdão dos pecados, é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, amados irmãos, justo e correto que, confiantes nessas promessas de Deus, busquemos as bênçãos do santo batismo. Flora recebe o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Se vocês puderem ficar em pé, vamos orar. Todo-Poderoso, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos em favor da Flora que foi trazida para receber a graça dada no batismo, a nova vida do Espírito Santo. Recebe-a conforme a promessa de Jesus. Peço e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar, congregação. Ouçamos também o que diz a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Marcos. Diz assim que algumas crianças, algumas pessoas levavam as suas crianças, os seus filhos a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas e queriam tirar de Jesus. E quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as criancinhas, os abençoou, pondo as mãos sobre elas. Queridos padrinhos, lembro a vocês também o dever de confessarem com toda a igreja cristã a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na qual a Flora será batizada, e também de darem testemunho público desta fé, e também do batismo, como um meio pelo qual Deus ele estende a sua graça e lhe salva. E lembro-lhes que também depois da Flora ser batizada, vocês sempre deverão incluí-las em suas orações, lembrá-la de seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assisti-la, especialmente se vier a perder seus pais. E vocês pretendem assumir de bom grado esse compromisso? Então digam sim. Que o bom Deus então dê tanto que o bom Deus lhe dê tanto querer como realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e de ações de vocês. A congregação convida a ficar em pé novamente para orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Flora, o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, agora e sempre. Amém. A congregação pode ser.
Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e lugar da Flora as perguntas a seguir, que ressaltam que Deus opera nela através do batismo. Flora Barreto Albach: você renuncia ao diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Então responda: sim, eu renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Então responda: sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, você quer ser batizado nessa fé? Então responda: sim, eu quero. Flora Barreto Albach: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O bondoso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo, e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus seja contigo, hoje e sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando-a Flora o novo nascimento e fazendo-a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que as conserves na graça do batismo, para que sejas criada em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o teu Santo Espírito. Amém. Usados padrinhos, pais, vão em paz, e que o Senhor seja com todos vocês para sempre. Amém. Assim como estão, vamos cantar a próxima hino. A última estrofe inicial. Santo e amado Pai, confessamos que somos pecadores e que temos te ofendido pelos nossos pensamentos, palavras e ações, pois não fazemos o bem que preferimos, mas o mal que não queremos, esse fazemos. Por isso merecemos o teu castigo, mas aqui viemos confiantes do perdão que tu nos dás, através do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, no batismo nós recebemos o perdão dos pecados originais, mas continuamos sendo pecadores diariamente. E esse é um momento muito importante na nossa vida,
de colocarmos diante de Deus a nossa vida cheia de pecado, na certeza que Deus nos perdoa. E por isso, como filhos que reconhecem seus erros e confiam no tamanho do perdão do Pai, confessemos os nossos pecados conforme isso também está em nossa liturgia. Bondoso Pai, com humildade venho diante de Ti confessar-te os meus pecados e a minha omissão no serviço do Teu reino. Nem sempre coloquei meus dons a Teu serviço, nem sempre as minhas palavras proclamaram as Tuas maravilhas, nem sempre tive boa disposição para ajudar o meu próximo. Me envergonho diante de Ti pelas oportunidades perdidas. Perdoa-me por amor de Jesus e capacita-me a servir-te em amor em todas as atitudes de minha vida, no relacionamento com o meu semelhante, por força e ação do Santo Espírito. Amém. Amados irmãos, ao confessarmos os nossos pecados, desejamos o consolo do Espírito Santo, e como ministro da palavra, ordenado lhes anuncia o amor e o perdão de Deus. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta paz seja convosco, pois os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos com a leitura do Salmo, o Salmo está sendo projetado, e vamos fazer a leitura conforme a minha projeção. Só recordando a parte que o oficiante a ser a congregação, e é um Salmo de confiança, um Salmo de ação de graça, e reconhecimento de toda a bondade e o amor de Deus presente na vida. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor nosso Deus, Deus de toda graça, Deus de todo amor, pelos teus meios da graça, palavra e sacramentos, começaste toda a tua obra em nossa vida, devido aos méritos de Cristo, ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Nada merecido da tua parte, mas o teu amor é grande, o amor é incondicional, e nos estendeste o teu perdão sobre cada um de nós, da qual desfrutamos dessas bênçãos através da tua palavra. Esta palavra que jamais volta vazia, mas que ela é a lâmpada para nossos pés, que é a luz para nossos caminhos, e que nos conduz no teu caminho, um caminho de paz e felicidade, um caminho de justiça e amor. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o teu Santo Espírito, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se. Seguimos com a leitura do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 7, dos versículos 6 a 9. Deuteronômio capítulo 7, dos versículos 6 a 9. Aqui Deus, através de Moisés, ele admoesta o seu povo que estava sendo infiel para com ele. Então, ele manda o seu Moisés a repetir a lei. Deuteronômio diz repetição da lei. Repetir a lei novamente ao povo e dizer que Deus é bom, Deus é misericordioso para com eles, que eles
olhem para si, se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus, porque Deus, assim, os escolheu para ser o seu povo, e Deus não abandona aquele que escolhe. Assim como nós fomos escolhidos, assim como a Flora hoje, pelo batismo, a entrarmos no reino de Deus e nos tornarmos povo de Deus, e Deus ali também quer nos manter nessa graça, no amor, deixou a sua palavra, para que nós possamos sempre ouvi-la e buscá-la em nossa vida. Deuteronômio capítulo 7, dos versículos 6 a 9. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Seguimos também com a leitura da Epístola, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 a 39. Romanos capítulo 8, dos versículos 28 a 39. Quando Paulo escreve esta carta, com certeza também estava passando por sofrimento, mas ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor que incondicional, o amor que veio a nós, E por isso vamos passar por vários momentos difíceis na vida, como Paulo fala de alguns aqui, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores, por causa do amor de Cristo. Esta leitura também servirá de base para a nossa mensagem no dia de hoje. E Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 a 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a leitura da Epístola. Então temos o próximo hino: dá-nos a tua palavra.
A leitura do Santo Evangelho está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44 a 52, onde Jesus ele conta aqui 3 parábolas, onde ele compara o reino de Deus como um tesouro, né, encontrado, com uma pérola também, que estava um tesouro escondido que foi achado, uma pérola que estava sendo procurada e foi encontrada, e também o reino de Deus como uma rede, que assim, numa pescaria bem cheia de peixe, ali é separado os peixes bons e os ruins também, dos ruins, e assim os bons, né, para ser alimentados, os ruins jogados fora. E mostra assim também do reino de Deus, né? A palavra de Deus é um tesouro, uma pérola escondida. Está aí, por esta palavra, como nós acabamos de cantar, dá-nos esta palavra que jamais volta vazia, mas que faz a sua obra em nossa vida. Nós, em reverência à leitura do Santo Evangelho, nos colocamos em pé. Assim o fazemos, nos colocamos em pé, porque se trata aqui da obra de Cristo, da vida de Cristo. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, assim lemos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto do campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe os discípulos: sim. Então lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. A congregação pode sentar, vão preparando o próximo hino que ele está projetado, e convido as crianças também a vir aqui à frente. Você vai subir? Querendo fugir já? E aí, criançada? 4 meses para se crescer um pouco. O pastor estava subindo, né? O pastor foi embora, que sacanagem, né? Não, mas tá bom, né? Lá também tem as pessoas, criançada lá também bastante, que podem falar de Deus, né? E a gente foi para lá, mas sempre com você no coração. Muito bem, mas bom mesmo a gente estar na casa de Deus. É bom mesmo a gente ouvir a palavra de Deus, né? Nós ouvimos o Evangelho de hoje, né? Falando sobre tesouro. Vocês têm algum tesouro escondido? Não? Não, né? Tesouro é algo de valor, né? E sempre a gente procura guardar em um lugar bem seguro, né? Mas nós temos um outro tesouro que não precisa ser guardado em um lugar seguro. Esse outro tesouro é, como diz assim, pegar um travesseiro de pena e colocar no ventilador ligado, aberto. O que acontece? As penas vão para toda parte. Assim também esse tesouro que é a palavra de Deus, da qual hoje aflora, né, também pela alegria de receber o batismo, né, devido à ordem de Cristo, onde ele ordenou que as crianças fossem batizadas. E então essa palavra, ela precisa ser ventilada por toda parte, né? Talvez algumas semanas atrás você viu uma parábola do semeador saiu a semear a boa semente, e a boa semente é a palavra de Deus. Como dizia lá em Isaías, o livro que jamais volta vazio. Às vezes ela vai encontrar um coração mais duro, a palavra vai ter problemas de a semente germinar. Às vezes o solo ali que germina rapidinho aquela semente, mas de repente, né, vem o sol, falta umidade, falta palavra, falta buscar Deus, que ela morre. Aquela que nasce no meio dos espinhos, né? Também tinha aquela, às vezes, que tipo de sol, que tipo de cristão é aquele.
Aquele que ouve a palavra de Deus, que recebe, mas está tão sufocado, né? Esses espinhos dela, a erva daninha, ela sufoca a planta. Então também está tão sufocada com a sua agenda, com os seus cuidados, com as outras coisas, e não tem tempo para a palavra de Deus. E aí então as ervas daninhas acabam sufocando a sua fé. E aquele que recebe, que frutifica, que dá muitos frutos, né? Também esse tipo de solo, tipo de cristão. Muito bem, é bom estarmos aqui. E vamos orar, né? Então essa criançada aqui, né? Que bom. Vamos orar? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela noite que passou, por esse dia que estás nos dando, por estarmos na tua casa, para ouvir e meditar na tua palavra, que é um tesouro para ser compartilhado com outras pessoas. Por isso, Jesus, usa-nos como instrumento das tuas mãos para levar a tua palavra aos meus amigos. Pai amado, abençoe o culto, a escola musical, a nossa professora, e dá-nos sempre o teu Santo Espírito, para que continue fazendo a tua obra em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês, aqui estou perto, pode deixar a igreja. Senhor, por
Nos coloquemos em pé. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós ao meditarmos essa palavra. Palavra que nos orienta sobre o verdadeiro tesouro, a Tua palavra, ó Pai, a esta pérola preciosa que também continuas, é uma pérola que precisa ser assim também lapidada em nossa vida, em nosso coração, e a Tua palavra estar sempre presente para podermos caminharmos, estarmos firmes sempre na fé em Jesus, para que todas as Tuas coisas também cooperam em nossa vida. Amém. Podem sentar-se. Amados irmãos, baseado na leitura da epístola que nós acabamos de ouvir, destacamos a mensagem hoje sobre o tema: quem nos separará do amor de Cristo? E no versículo 35 de Romanos capítulo 8, da NTLH, ali nós encontramos então a pergunta original que originou o tema da nossa mensagem hoje: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez em alguns momentos da sua vida você já deu resposta para essa pergunta, e você deu resposta a essa pergunta principalmente no momento em que você se achava que não tinha mais força para continuar lutando, mas no fundo do teu coração ainda restava a esperança. E a resposta para essa pergunta foi dada naquele momento em que você estava passando por um momento difícil em sua vida, seja que você estava passando por uma enfermidade ou algum outro problema, talvez um problema de ordem familiar, de ordem profissional, de ordem financeira, e em determinado momento então você pensa: o que fazer? Onde encontrar a força? Socorro! E por fim a luz resplandece: nada poderá nos separar do amor de Deus. Em um dos livros de cântico da nossa igreja, muito usado no meio dos jovens, chamado Celebrai, tem um hino lá, o hino 65, que é baseado nessa leitura de hoje. E a primeira estrofe diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou o seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer paz, fidelidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Que mandou o seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar e nos trazer a paz com Deus, felicidade, justiça e amor. E essas coisas nos tornam aptos para vencer toda mágoa e dor. Com Cristo, em Cristo, ou como propõe a temática da nossa igreja para este ano, vivendo em Cristo, enraizado em Cristo, edificados em Cristo, encontramos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, e somos ainda declarados justos, inocentes diante de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Não porque nós merecemos as bênçãos de Deus, não, por nós mesmos estaríamos perdidos, condenados. E esta é a situação daqueles que vivem afastados de Deus. Mas Deus, como nós sempre ouvimos e cremos, Deus é amor. Deus é amor. Ele amou o mundo e não poupou o seu próprio Filho e entregou a morte na cruz, o seu Filho, para todo aquele que crê, receba o perdão, receba a paz, receba a vida, desfrute deste banquete da salvação na vida eterna. Pesados irmãos e irmãs em Cristo, por outro lado, Deus não prometeu uma vida sem problemas para os seus filhos, para os cristãos deste mundo. Aquele que crê em Cristo não está livre de passar por sofrimentos, dificuldades, perseguições ou perigo. E diariamente nós estamos expostos e sujeitos a perigos
e a tentações. As dificuldades e os sofrimentos fazem parte da vida e atingem tanto crentes como não crentes. Dizem mentiras ou falam mentiras aqueles que afirmam que o cristão não tem problemas, que não passa por dificuldades. Na Bíblia nós encontramos vários relatos de personagens bíblicos que passaram por problemas, passaram por dificuldades. Temos um relato do povo de Israel que por 40 anos pelejaram pelo deserto, como nós hoje estamos pelejando por esse mundo. E durante aqueles 40 anos eles passaram por dificuldades. Eles tiveram fome, reclamaram, murmuraram contra Deus, sim, sem razão. Tiveram sede, tiveram outros problemas. O rei Davi teve problemas, perseguido por rei Saul, pelo seu próprio filho, que queria tomar o poder de Absalão. Temos o personagem Jó, no livro de Jó. Quanto sofrimento! E o que dizer do apóstolo Paulo? Quanto sofrimento o apóstolo Paulo, autor da carta aos Romanos e outras, passou? Mas ele era grato a Deus por ter mostrado para ele o caminho certo em Cristo Jesus. Quanto sofrimento passou Paulo? Mas que belo testemunho ele nos deixou, testemunhos de fé, que serve de exemplo para nós. Olharmos para a vida do Paulo, esse grande missionário, quantas coisas esse homem passou, por causa do Evangelho, perseguição, prisão, necessidade, dificuldades. Mas Paulo diz que em todos esses momentos, diz ele, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na abundância e na escassez, na doença e na saúde. Dizia ele, por mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí continua afirmando ainda o apóstolo Paulo, com a força que vem de Cristo, posso enfrentar toda e qualquer situação, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz em todas essas coisas, aqui ele cita até o versículo 18, capítulo 18, ele fala de grandes coisas, das tribulações, das angústias, ele diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o caminho certo na vida em Cristo faz toda a diferença em momentos delicados da vida. E no versículo 35, Paulo até menciona alguns desses momentos delicados, quando ele diz de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Poderíamos aqui acrescentar outros, talvez, desemprego, violência, doenças, ou cada um de vocês, eu e vocês, poderíamos acrescentar tantas outras coisas aqui, momentos delicados que nós passamos na vida, talvez estamos passando, e vamos passar, e poderíamos chamar todas essas coisas de barreiras, de espinhos, de pedras no caminho. E quando nós temos pedras no caminho, que atrapalham a nossa caminhada, é nesses momentos que quem crê em Cristo é conduzido para mais perto de Deus. Pois como Paulo nos diz no texto de hoje, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda estrofe do hino que eu falei, hino 65 do Celebrai, nada nos poderá separar do amor de Deus, diz assim: é maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vá mostrar que Jesus os ama e seu perdão sempre os salvará. E no Evangelho de hoje, ouvimos ali 3 parábolas, mas destaco 2 delas: a do tesouro perdido e da pérola encontrada. E ambos, a parábola do tesouro e da pérola encontrada,
falam do reino de Deus e quão valioso, quão valoroso é o reino de Deus. E nós cristãos somos beneficiados e portadores desse tesouro chamado Evangelho. Nós cristãos somos beneficiados e portadores dessa pérola preciosa chamada Palavra de Deus. E no mundo dos negócios, no mundo que nós vivemos, algo precioso, algo de valor, você procura deixar um lugar seguro. Você coloca, de repente, as 7 chaves, ou no cofre, protegido por grades, por câmeras, por alarmes, por homens armados. Mas esse mesmo cuidado, essa mesma proteção nós não precisamos ter com a palavra de Deus. Esse tesouro, essa pérola. Olha que a palavra de Deus é comparada a um tesouro, é comparada a uma pérola de grande valor, mas não para ficar trancado, guardado sob um forte esquema de segurança. O apóstolo Paulo ele diz para termos este tesouro, a palavra de Deus, em vasos de barro. E vasos de barro são vasos frágeis, fácil de se esmiuçar, quebrar. E quando a gente derruba e quebra, o que está dentro se espalha. E assim, Paulo nos aconselha a ter essa palavra como um vaso de barro, para que seja frágil, rache o vaso e nós espalhemos esta palavra, levemos esse tesouro a quantas outras pessoas. Quantos hoje vivem a lamentar Jesus? Quantos estão precisando que nós vá até eles, mostrar o amor de Deus por eles, mostrar que Cristo ama eles assim como eles são, com seus problemas, com suas dificuldades, porque Jesus veio para buscar pecadores, não os justos, mas os pecadores, chamar pecadores ao arrependimento, porque o Deus tem o reino para todos, e Deus quer salvar a todos, mas as pessoas precisam crer e seguir esse Jesus. Outro ponto que nós podemos destacar nas parábolas contadas por Jesus, é que elas nos apresentam 2 situações diferentes. Na parábola do tesouro, o homem não procura o tesouro, ele não está procurando, mas ele achou o tesouro. Na parábola da pérola, o homem está procurando boas pérolas, e ele encontra uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor. E vemos nessas parábolas alguns tipos de pessoas que não estão procurando Deus, não procuram Deus, e pessoas que procuram Deus. E de fato há pessoas totalmente perdidas, pessoas afastadas de Deus, que vivem a se lamentar. E esses nós, como igreja, como pessoas cristãs, nós temos de mostrar o tesouro escondido. Eles não estão procurando por Deus, eles não querem talvez saber de Deus, eles não estão preocupados em levar uma vida com Deus. Então é preciso que nós levemos a eles o reino de Deus. É preciso que nós lhe falemos do amor de Deus. Falemos que Cristo entregou a sua vida à morte na cruz, também pelos pecados deles. E assim como eles são pecadores, que reconheçam como pecadores, Jesus o ama, como ama cada um de nós, que somos pecadores. Por isso estamos aqui na casa do Pai, não porque somos santos sem pecado, porque aqui nós devemos buscar na palavra, nos sacramentos, o perdão, o fortalecimento da fé, para andarmos no caminho sempre do Senhor. E que Deus nos ajude em todos os momentos, e para que a todas as coisas que cooperem para o bem, para o nosso bem, até mesmo as dificuldades. E por outro lado, amados irmãos, aqueles que estão à procura de pérolas, já estão à procura de Deus, já vê a necessidade de Deus, estão à procura de Deus, e talvez estejam procurando em lugares errados, talvez estejam procurando por meio das suas obras, por meio de adivinhações, horóscopo, tantas outras coisas, procurando em caminhos errados.
A esses também nós temos de mostrar a pérola de grande valor, a palavra de Deus. Mas uma coisa as duas parábolas nos mostram por igual: a reação daquele que encontra o tesouro, aquele que encontra o tesouro perdido e daquele que acha a pérola. Ambos valorizam, ambos dão todo o valor, tanto aquele tesouro como aquela pérola, que vendem tudo que tem para estar com aquilo que é de fato de valor, que é valioso para a vida e para a vida eterna. Vender tudo que tem aqui é o deixar de lado todas aquelas coisas que estamos priorizando e que estão nos afastando de Deus. Aqui não está falando para que nós vendemos a nossa casa, o nosso carro, mas está dizendo para que nós deixemos de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Deus. Falamos, não eu, mas talvez algum pastor teve aqui uns 2 semanas atrás e talvez falou dos semeadores, saiu a semear a semente, a boa semente. Falou dos solos ali, que nós somos aqueles solos. E às vezes a nossa agenda nos atrapalha com a nossa caminhada, os nossos compromissos, nosso lazer, essa caminhada com Deus. Então esse vender é nós abrir mão dessas coisas. Seguir a Jesus Cristo exige renúncia. Renunciar aos nossos interesses para seguir os interesses de Deus, que é a nossa salvação. E esse vender é não dar prioridade àquilo que não é prioridade para a vida eterna. Jesus, com essas parábolas, está nos propondo priorizar o que de fato é importante, a palavra de Deus, pela qual nos alimenta a fé, e nesta fé nada poderá nos separar de Deus. E nesta fé, por graça de Deus, herdamos o maior tesouro, que é a vida eterna, que é o novo céu e a nova terra, da qual Jesus já subiu junto ao Pai, está lá, esperando os moradores desse novo céu e nova terra. E por isso Deus deixou a sua palavra sacramental, que através desses meios o Espírito Santo age em nós, nos alimente a fé, nos mantenha na fé, para que possamos então herdar esta vida e desfrutar do amor de Deus eternamente, da glória de Deus. Que assim seja. Amém. Coloquemos. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Creio em ó Deus, com puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lhe sustente como voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Seguimos com o nosso momento de oferta, sempre um momento de gratidão e de trazermos diante do altar daquilo que recebemos também de Deus. Não como obrigação, mas como assim gratidão a este Deus maravilhoso. E nós vamos cantar no próximo hino. Durante o cantar, então, nossas ofertas de louvor e gratidão a Deus poderão ser trazidas diante do altar. Amém.
Nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Sempre é bom chegarmos diante dele, sabendo da certeza que Deus ouve as nossas orações. E queremos incluir nossas orações os aniversariantes deste mês, de julho. Então tivemos aqui no dia 1º o Adriano Batista, Denise Eurico, no dia 2 o Cláudio Omar, no dia 4 a Sueli Dobroski, João Eurico, no dia 5 o Diogo Comim, no dia 8 o Andrei, no dia 11 a Jéssica, no dia 13 o Abelar Volter, no dia 13 o Júlio Martins, no dia 17 a Débora Juliana Felma, no dia 20 o Jonas Eurico, dia 20 o Carlos Seguro, no dia 24 a Anne Gisele Radman, no dia 26 a Ini Alba, também a Marie Moreira Stader, e também incluo aqui minha irmã, a Mary, no dia 26 também. Não sei se procede, ontem eu vi no Facebook, acho que o Jefferson, né? É isso mesmo? Então o Jefferson também incluímos aqui. Mais algum pedido, agradecimento? Nossa oração? Então nos coloquemos em pé, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, onipotente, eterno Pai, teu povo peregrino por este mundo, reunido neste culto, canta louvores, pois sabemos que Tu estás conosco, Tu nos cercas, Tu nos proteges. Portanto, em Ti estamos seguros e podemos viver em paz. É um privilégio termos sido chamados por Ti para sermos Teu povo, Tua igreja, mesmo sem merecermos. Tu nos amaste e nos amas com amor sem igual. Tu és fiel e Tua promessa de amor se estende a nós e a nossos filhos. Por isso, Senhor, somos gratos e assim queremos viver em Teu caminho e em Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes buscamos para a nossa vida aquilo que não é verdadeiramente valioso, que não é prioridade. Ocupamos nosso tempo e esforços em buscar aquilo que nos satisfaz materialmente. Perdão, Senhor, por nosso pecado. E sabemos que o Teu reino, a Tua palavra, são um tesouro valiosíssimo. E por isso concede-nos, ó Pai, diariamente a Tua palavra, essa palavra que jamais volta vazia, e que através dela nós somos alimentados em fé, e nesta fé, por Tua graça, herdamos o maior tesouro, a vida eterna no novo céu e na nova terra. Também, ó Pai, te agradecemos pelo batizado que tivemos, novo nascimento na vida da fora,
E pedimos que ela seja assim, dê crescimento a ela, não somente na estatura, mas também no conhecimento da tua palavra. E por isso usa os seus pais, primeiramente, depois os padrinhos, a congregação, para que testemunhe esta palavra também, a Flora, desde pequenininha, e ela cresça nesta verdade, a tua palavra, que é a lâmpada, que é a luz para os nossos caminhos. Pai amado, também te agradecemos pelos aniversariantes, da qual nós citamos o nome, deste mês de julho, e te agradecemos por toda a tua bênção, por assim derramada sobre a vida deles, pela tua assistência, pelo teu cuidado, e que deste a alegria a eles de celebrar mais um ano de vida. E pedimos que continues com esse mesmo cuidado, assista-os, e assim dá sempre alegria, saúde, paz, amor, e possa celebrar esta data por muitos anos. Pai amado, também te agradecemos por essa conversão a Cristo Redentor, da qual tu tem usado essas palavras, esse local, esse patrimônio, também os membros, para divulgar a palavra de Deus e também para aqui buscarem, através da palavra, sacramento, a ação do Espírito Santo em seus corações, e assim fortalecendo-os na fé em Cristo Jesus, e esta fé também dando a certeza que o Senhor não os abandona, mas que o Senhor está. Continua, Senhor, abençoando o trabalho dessa conversão, principalmente nesse momento aí de um chamado de um novo pastor. Nós oramos, ó Pai, que o pastor que recebeu este chamado ilumina a sua mente, o seu coração, nessa decisão. Tu já tem um pastor para esta conversão. Talvez às vezes o processo é mais rápido, às vezes é demorado, mas de tal forma, envia um guia espiritual para que possa conduzir essas ovelhas com a tua palavra, alimentá-las com a tua palavra e sacramentos. E por isso colocamos sabendo que o Senhor está no controle de todos e de tudo. Pai amado, também pedimos a tua bênção por esta semana que está iniciando. Abençoe a cada irmã, a vir no seu dia a dia, nos seus afazeres. E também, Pai, te agradeço pela viagem. Eu e a Patrícia tivemos, fizemos uma boa viagem, e nos dá esta alegria de hoje estarmos aqui de manhã com os demais irmãos, compartilhando o teu amor. E também, do nosso retorno na terça-feira, irmos de volta, que possamos chegar no local sãos e salvos, e também que tu continues usando a mim como instrumentos das tuas mãos para a congregação, a paróquia Cristo de modelo. Usa-nos, Senhor, como instrumentos da divulgação da tua palavra ao mundo, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento, que aquele tesouro que está escondido no coração deles possa encontrar, aquela pérola que estamos buscando, possam também achar, e ali desfrutar deste amor, do amor de Cristo. Por tudo isso, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós seguimos também com o momento da Santa Ceia, e em cumprimento à ordem de nosso Salvador Jesus Cristo, e buscando suas promessas graciosas de perdão, celebremos a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé, para a remissão de nossos pecados, para o progresso na vida piedosa e para o testemunho de comunhão e de fé. Foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazem isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste,
Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. E que a paz do Senhor esteja contigo hoje e para sempre. Amém. A ti. Nós assim convidamos a participar da Ceia do Senhor os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assim o fazemos, nós temos, como falamos da Igreja, a comunhão fechada, somente aos membros, não que a gente está discriminando, que não é membro da congregação, da Igreja Luterana, mas visto a gente, comungante, passa a ser comungante da Igreja, aquele que passa por uma instrução da palavra de Deus, principalmente nessa palavra se instrui sobre a Ceia do Senhor, e ela a partir dali também confessa sua fé diante do altar, e a partir dali passa também a ser comungante da igreja. Nós falamos, a igreja sempre está de porta aberta, o pastor, hoje não mais eu, mas o que vier aqui, para poder sentar com os irmãos e falar sobre esse meio da graça, para futuramente também estar aqui, na Santa Ceia. Vinde que a mesa do Senhor está servida.
o sangue do nosso Jesus Cristo que vocês acabaram de receber esta ceia. Os fortaleça e os preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Nós seguimos com a nossa liturgia do Dimitris, despedida, né? O título aí está em latim. E sempre eu gosto de explicar esse texto, porque ele está após a Santa Ceia. Temos lá um personagem bíblico chamado Simeão, senhor sacerdote no tempo, já avançado em sua idade, e Deus, o Espírito Santo, havia revelado a ele, falado com ele, dizendo que os seus olhos, ele não ia passar para a morte enquanto ele não visse o Salvador. E um sacerdote no templo, quando Maria e José estavam no templo, levaram seu filho Jesus, em 40 dias, lá então Simeão pega o menino Jesus, sem saber que é o menino Jesus, olha para aquele menino e ali ele vê o Salvador, o Cristo. E ele fala todas essas palavras aqui. Diz: Senhor, já pode me despedir em paz, meus olhos já viram a salvação. Porque depois da Santa Ceia? Santa Ceia que nós temos presença real de Cristo, ali no pão, no vinho, corpo e sangue de Cristo. Porque Cristo vive em mim, Cristo é em mim. E se Cristo está em mim, o meu morrer é lucro. Meu viver é Cristo, meu morrer é lucro, porque terei a vida eterna. Falemos em conjunto. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Graças te damos, Senhor, porque nesta ceia recebemos o perdão de pecados e o conforto que só tu podes dar. Que possamos andar sempre em teu caminho, fortalecidos por esse maravilhoso presente. Motiva-nos, Santo Espírito, ao verdadeiro amor que brota da fé no Salvador Jesus. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, cantemos o próximo hino. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde pelo seu poder.
Muito bem, amados irmãos em Cristo, muito bom estar aqui. Primeiramente, sempre agradecer esse Deus maravilhoso, Deus amor, que nos une sempre na palavra, sacramento, e podemos cantar louvores a Deus e sairmos assim hoje revigorados aqui, para mais uma semana na nossa frente, na certeza do amor e do perdão de Cristo em cada um de nós. E também agradeço a presença de todos nesse culto. O pastor Ricardo, o presidente, e de modo especial para os visitantes, os pais também, os avós, e os demais visitantes, o Sr. José, o Divo, outros ali também que nos visitam, Temos a Carmen lá da Fazendinha com o Luiz, Então lá no começo de julho já tinha agendado, Passou, vamos agendar. Muito bem, bom estarmos aqui, Agradeço também a Patrícia visitando ali. Acho que o pessoal sente bastante falta do pastor, porque conseguiu fazer uma atividade tão boa. Muito lindo, Nath? Muito bom, Sim, isso é bom a gente retornar, A gente queria ter vindo já lá no começo de maio, por ali, que foi feriado, mas meus irmãos foram para lá, E aí a gente travou aqui a nossa vida. Mas deu certo, Eles queriam se preparar para nós, Então, lá eu sempre no quinto final de semana eu tenho folga, Quando dá o quinto domingo, sábado, domingo, eu tenho folga. Mas ficou a minha congregação, Ontem nós tivemos lá uma promoção, uma conversão lá no interior, minha Jangurta, Então tivemos lá uma galinhagem, E 300 cartões foram vendidos lá, Então sai pessoal de toda parte, de modelo, do interior, da igreja só, sabe? Igreja e salão, E hoje nós temos um café colonial numa outra cidade, Bom Jesus do Oeste, lá também, Também está saindo lá. Falei, não vou estar aqui, pastor. Pode ir tranquilo, nós sabemos, Então, ficou lá assim, que bom, E dizer também, compartilhar com vocês que eu comecei a trabalhar no dia 1º de abril. E qual foi a minha primeira atividade? No sepultamento. Já foram os 7, imaginando que já. Tudo apiazado, 94 anos, 96, 90, mas não foi se sepultando. Mas é assim, já foram 7 sepultamentos. 1º de abril, verdade. Então, eu vou te contar, é assim, porque lá, o pessoal lá tem bastante pessoas de idade, assim, 90 anos, Todo assim, Alguns mais fortes, alguns já estão lá, outros estão acamados, Mas até a Dilma passou, mas como é que vive tanto esse pessoal, 90 e poucos anos, E tal, a regra da vida, dorme cedo, alimenta bem, assim, tem rotina, tem rotina. A gente vive atropelado com muitas coisas, Não cuida do corpo, não cuida muito de coisa. Alguém cuida do corpo, Calma aí. Então, mas não exagero. Muito bem. Mas fico feliz, pessoal. Então, quando os dias acordavam no final do mês, a Fernanda, falou, pastor, eu queria que você batizasse a nossa passarinho, Então, e aí eu vi essa folga e falei, olha, já nasceu a criança, mas vai estar quase com 90 dias, e eu vou para aí, se quiser que eu batize, ou quiser batizar, não tem problema, eu vou para aí. E aí então deu certo, que bom por estarmos aqui. Obrigado por estar aqui, revê-los, muito bom, Então, o nosso coração.
A rotina está correndo, dá vontade de falar com você todo dia, né? Mas tá bem. Tá bom, Ricardo? Tchau, já pegou coragem? Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é um dia muito especial, né? Um culto muito especial, né? A nossa Florinha recebeu o perdão dos pecados, vida e salvação, né? Através do Santo Batismo. E o pastor é um grande amigo, né? O conselheiro, sempre quando tem alguma dúvida, eu dou uma ligadinha lá, o pastor me ajuda aí. Já me achou aqui? E estamos dia especial também, né? De rever o pastor Rossi, a Patrícia, né? Faz 4 meses, 3 meses, né? 4 meses, né? E estamos muito felizes, né? O pastor sempre fez parte dos nossos momentos, né? Do meu, da Fernanda, especialmente, né? E não podia ser diferente no dia de hoje, né? Batido na... Não quero a próxima etapa, a não ser a confirmação dela. Confirmação. Pode viver 90 e poucos anos. E estamos felizes, né, pastor, na sua agenda, né, de passagem para o meu colar, para poder fazer a batida da nossa passarinha, né? E esse foi o desejo nosso, né, que o pastor realizasse essa cerimônia, né, do batismo, né? E deu tudo certo. E mais um dia estamos aqui, né? A igreja cheia, bonita, né? Louvar a Deus e tantas bênçãos que Ele dá nas nossas vidas, né? Mas então, tudo isso. Obrigado pela presença de todos. O próximo culto a gente está em definição ainda, o pastor Jorge me passou ainda a extração, mas provavelmente o pastor Rafael, o pastor Domingo, né? E o pastor Jefferson recebeu o chamado nosso lá de Marechal de Rondon e não retornou e está naquela fase Pensando muito. Mas acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Orar. Deixa eu amor de Deus, né? De Deus. Tá bom? Obrigado a todos. Tá bom? Desejo assim uma bênção de Deus, uma bênção, né? Um abençoado domingo e também um abençoado domingo. Deus abençoe a todos. Vou cumprimentá-la também. Fique à vontade.